A gente vai falar sobre um assunto muito importante e rápido, mas muito importante e cheio de percalços também, que são as objetivas. Tá? Eu acho incrível, deixa eu botar aqui a janela, maravilha. Eu acho incrível, acho que deu para ver aqui, né, que em todos os parâmetros importantes da fotografia, a gente sempre encontra um erro conceitual, ou um erro matemático, ou um erro histórico, ou um erro prático. Né? É realmente difícil, e é por isso que você vê na iluminação tanta gente com dificuldade, porque toda a formação do fotógrafo é bombardeada com erros conceituais crassos e, muitas vezes, de simples solução. As objetivas são um terreno fértil para isso. Não entendo por que acontece, porque a gente vai trabalhar com objetivas hoje em dia, com o conceito que rege aí a fotografia, muito com os celulares, a gente vai ver isso acontecendo, mas tem um mito aí nas objetivas que já é meio... O pessoal até gosta de brincar comigo, fica brincando comigo aí, porque eu vivo falando disso daqui. Tá? Maravilha, então vamos começar aqui. Então, por que essa aula é importante, pessoal? Porque eu estou falando da única coisa que faz com que a gente veja o mundo, né? A nossa estética ali, a forma como a gente enquadra as coisas, passa pelas objetivas. Então, é muito importante que a gente entenda como elas funcionam, porque são elas que dão o enquadramento da nossa foto e a qualidade da nossa foto. De nada adianta eu ter um mega, hiper corpo de câmera se a minha lente for uma porcaria. Né? Hoje é difícil você ter uma lente porcaria, porque o cara nem se estabelece mais na... Alguém está querendo entrar aqui, peraí. Salve ali. O cara hoje nem se estabelece mais no mercado se produzir uma lente fraca, né? Uma lente ruim. Mas a gente vai ver que tem variações aí de qualidade entre uma e outra, e principalmente variação de usabilidade, ali, de funcionamento dessas lentes. Né? A gente viu no primeiro capítulo, na primeira aula do princípio, sobre diafragmas e o número F, que a lente foi uma máquina, né, objetiva, foi uma máquina colocada dentro da máquina, dentro da câmera escura, e ela tinha um trabalho considerável de dobrar as luzes num ponto fixo, matematicamente calculado. Né? Foi uma revolução na época para que isso acontecesse, e agora o ser humano tinha a possibilidade, o pintor ali tinha a possibilidade de controlar tudo, né? O ângulo de visão, a sensação de foco, o ponto de foco e principalmente o tamanho da imagem. Virou literalmente uma revolução. Só para a gente não se perder aqui, é uma coisa que não tem tanto efeito assim, mas é só para falar que vocês viram isso daqui. A lente, na verdade, né, é um dos elementos de um objetivo. A câmera fotográfica ela é formada por uma objetiva que contém várias lentes ali dentro. Eu coloquei uma objetiva da Leica aí, cerrada ao meio, você vê que tem vários grupos de lentes, aí várias lentes isoladas, uma corrigindo possíveis problemas ou melhorando possíveis problemas e soluções de outras lentes. Então, esse conjunto de lentes, né, lentes, o diafragma, outros elementos ali, tal, coaching e tal, dá-se o nome aqui de objetivo. Em fotografia vai ser difícil, você falar, quero um objetivo, quero não sei o quê, raramente o cara vai falar isso, né? Prevaleceu o lente do inglês lens, né? que engloba isso tudo. Né? Então, aí também coisa, você vai ver que tem toda a lente tem o elemento da frente ali, onde você enrosca os filtros, o barril da lente, os filtros, as próprias lentes mesmo, né? O barril da objetiva, as próprias lentes e a baioneta onde você enrosca. Algumas outras lentes vão ter elementos isolados ali especiais,
mas basicamente é isso. Lentes antigas teriam um anel de abertura também. Algumas lentes modernas estão voltando com isso, mas as lentes mais ou menos ali do século passado, ali do meio do século passado, do meio não, de 1980 para finalzinho do século passado, a Nikon principalmente tirou o anel de abertura e você controlava agora pela câmera. Particularmente, eu acho que foi uma perda significativa. Eu ainda prefiro a ideia de você controlar a lente com a mão e controlar o botão de velocidade com a outra. Eu acho que dá uma separada boa na cabeça. E hoje, se você entrar numa loja de fotografia, você vai ver dois gigantescos grupos de objetivos. Né? Eu vou falar lente a partir de agora, tá? Já que eu dei a explicação, porque fica mais fácil. Uma são as mais fáceis uma é a mais fácil de explicar, que são as lentes fixas, que são talvez aí as mais desejadas aí pelos fotógrafos, e a gente vai ver que o nome já diz tudo, né? O nome já explica a principal qualidade da lente. Espera aí. Você não consegue variar a distância focal. Ela tem uma distância focal fixa, são as primes, né? São as fixas. Então, você vai ver, aí tem a 24 milímetros, a 35 milímetros, 28 milímetros, 85 milímetros, 50 milímetros, 200 milímetros e por aí vai. Elas são fixas. Se você quiser, você pode ter diafragmas diferentes, aí é um caso claro, uma 50 milímetros 1.4 e uma outra 50 milímetros com um diafragma máximo de 1.8. Tem com 2.5, com f4 e por aí vai. Você tem a mesma distância focal, porém a abertura do diafragma vai variando. Varia preço e varia na rapidez dessa lente. Tá? Mas, de qualquer forma, você não consegue alterar a distância focal. E o que significa isso? A gente vai ver daqui a pouquinho aqui. Mas se você não consegue alterar a distância focal, você está condenado ali, você sempre vai enxergar o mundo de acordo com um ângulo de visão. A gente vai ver que as distâncias focais, elas determinam um ângulo de visão e um tamanho de imagem também. Aqui eu coloquei algumas vantagens. Você tem menos vidros, né? Então elas tendem a ser um pouquinho melhores e mais leves também. Você acaba trabalhando mais, você faz o chamado zoom de perna, você que anda para poder você enquadrar, e particularmente esse eu acho a maior vantagem de uma lente fixa, porque você se acostuma, eu vou falar isso mais na frente, as aberturas tendem a ser mais rápidas também, o peso é outra vantagem absurda, no meu caso aqui, elas tendem a pesar muito menos, esquecendo aí os objetivos de 1.2, 1.0, que são uns tarugos. A Nikon tem uma que acho que pesa 2 quilos, uma 50 milímetros 1.2. E esse eu falo porque consta aí, mas eu não vejo esse efeito 3D da forma como a galera fala, mas dá uma renderização melhor. E eu acho que a grande vantagem aí é o enquadramento mental. E isso, para mim, é o mais importante. Por quê? Deixa eu voltar aqui. Por quê? Porque, com o passar do tempo, por exemplo, eu uso uma 35 milímetros. Né? Eu estou voltando a comprar, eu vendi a 35 milímetros, estou com uma mirrorless, que está com uma zoom, eu já vou falar nisso, é uma 24-120. O fato de eu estar com uma objetiva fixa me obriga a andar sempre com o mesmo enquadramento. Deixa eu só tirar essa garrafa aqui, que eu me conheço, eu vou tabacar com ela já já. A andar sempre com o mesmo enquadramento, sempre com o mesmo ângulo de visão, melhor falando. E com o passar do tempo, a minha cabeça já memoriza esse ângulo de visão. Então, eu não preciso ficar telegrafando toda hora que eu vou enquadrar e fotografar. Então, normalmente, se vocês me virem fotografando por aí, normalmente, ou a câmera vai estar nas costas, girada aqui pelas costas, que é onde eu gosto muito, que com um golpe de ombro ela vem para a mão, ou então ela vai estar amarrada com o strap ali, a fita, a alça, ela vai estar amarrada e ela vai estar aqui embaixo. Porque automaticamente eu já paro muito próximo do meu enquadramento ideal. E como ela está
E como ela está ajustada ali para um ISO automático, eu estou com a abertura e a velocidade já programadas, fotografar fica muito rápido, porque a câmera está aqui embaixo, então eu me apresento ali na cena, as pessoas me veem, então o que tá acontecendo, quando eu entro, eu sou um cara muito grande, né? Muito bonito também, então chamo bastante atenção, estou zoando. Mas eu sou um cara muito grande, quando eu chego, naturalmente as pessoas olham para mim, se eu chego com uma câmera aqui já, eu denuncio que tem um fotógrafo ali dentro. E hoje em dia, antigamente era até uma coisa legal. Pô, tem um fotógrafo aqui e tal, mas hoje fica meio... O pessoal começa... Tinham duas coisas que aconteciam. Uma lá na Globo acontecia muito, eram atores, então eles começavam a indiretamente representar para mim, ou então eles começavam a não representar mais, a se esconder, a parar e tal, não sei o quê. Então essa telegrafada de eu ficar o tempo inteiro com a câmera no rosto era ruim para mim. Né? Então, com a câmera aqui embaixo, ou a câmera nas costas, com uma alça que muitas vezes não está escrito Nikon nem nada, eu uso uma alça neutra, o cara acha que é uma pochete, alguma coisa. Então, eu me apresento ali na cena, né? As pessoas olham para mim, eu faço uma cara de idiota, de turista, que legal, que não sei o quê, quando todo mundo volta ao normal, é a hora que eu começo a prestar atenção e fotografar. Ou então eu já venho prestando atenção e sei exatamente o que acontece. Quando o evento que eu quero fotografar acontece, eu já estou com a câmera levantada, eu levanto a câmera e fotografo. Então, é muito rápido. Essa é até uma diferença que eu estou sentindo em relação às mirrorless. Na DSLR, eu fotografava com uma agilidade muito grande. Nas mirrorless, eu tenho que ativar a mirrorless, levantar, a imagem aparecer e eu fotografar. Acho meio esquisito ainda. Estou tendo que me adaptar da mesma forma como eu me adaptava com os celulares. Mas, para mim, não há prazer maior do que eu sair com uma câmera normal e tal, e eu ficar meio escondido e não ser mais visto pelas pessoas. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas era muito legal, mais ou menos lá na Rede Globo, toda hora acontecia. As pessoas viam a foto e falaram, caramba, Renato, você é invisível, porque você tem 1,90 m desse tamanho, eu estava mais gordinho na época, desse tamanho, e a gente não viu você aqui. Né? Eu falei, pô, esse era o melhor elogio que as pessoas podiam falar. Tanto que, às vezes, eu chegava com a câmera colada na pessoa. A pessoa tinha me visto, mas não tinha reparado que eu era fotógrafo. Então, eu ia levantar, fotografar e ir embora. As mirrorless têm uma vantagem muito grande, que o foco pode ser silencioso e o disparo também pode ser silencioso, mais ou menos como um celular. Então, eu me movimento no total silêncio. É mais fácil ainda. Tá? Muitas vezes, quando eu preciso que haja uma interação comigo, e eu gosto disso, eu faço algum barulho, alguma coisa, e a pessoa olha e na hora eu fotografo. Então, tem algumas fotos que eu bati o pé, os animais saíram, ou a pessoa olhou, alguma coisa. Tem vezes que eu provoco isso daqui, para que ela realmente olhe e se constranja com a minha presença. Né? Eu acho essa a maior vantagem de todas. E, por isso, o fato de eu conseguir fazer um enquadramento mental. Com o passar do tempo, você consegue isso. No início, quando você comprar uma 35, uma 24, uma 28, você vai ficar levando ali o tempo inteiro, porque é difícil, né? Você está acostumado, a gente vai falar isso daqui a pouquinho, você está acostumado com um ângulo de visão muito aberto. E essa é a forma como vocês deveriam ver a lente do kit. A lente do kit não está ali para fazer a foto perfeita. Ela está ali, é claro que vocês vão fazer ou a foto bonita e tal, é claro que dá para fazer foto perfeita e foto bonita com ela, não estou falando isso. Mas a lente do kit, ela está preparando a sua mente para uma variação, para uma coisa que a sua mente jamais conseguiu fazer, que é a variação do tamanho da imagem e do ângulo de visão. Então, aquela lente do kit ali, eu falei com o Tato, que é um dos alunos aqui do Altas Luzes, eu falei, Tato, ele comprou uma câmera e veio uma lente nova. Eu falei, Tato, essa câmera com lente nova é para você, se você daqui a 5 meses me ligar e falar, pô, um jacaré comeu ela lá no Pantanal, eu falei, Tato, maravilha. Porque essa lente ela é feita para ser triturada. É o Fusca, que aos 18 anos vai te levar para a Ilha do Mel, Salvador, não sei o quê e tal, altamente desconfortável, cheio de problema e tal, mas você, com o passar do tempo, você vai lembrar daquelas experiências lá com o teu Fusca cor de calcinha, azul calcinha. Então, a lente do kit, ela surge, por mais que ela é escura, não sei o que, então, ela é feita para te frear. Você está freado já, você precisa pensar um pouco na tua fotografia
e, principalmente, se acostumar com esses enquadramentos, até você encontrar um enquadramento ali, uma distância focal, que seja a distância focal que mais fala contigo. Eu comecei a fotografar com a 50 milímetros, fui para o zoom lá no Nepal, fui para os zooms, comecei a passar a odiar fotografar com zoom, e voltei para 50 milímetros numa viagem, e numa outra viagem eu encontrei com a 35 milímetros, uma 35 f2, e foi a lente que não me larga mais. A 35 e a 85. Porque eu consigo me expressar de uma forma plena daquele jeito. Tanto no parar da ação, né, da coisa, quanto na intimidade com a pessoa. Eu fui trocando as lentes com o passar do tempo, porque com uma lente zoom, uma 70-200, alguma coisa, já vou falar da lente zoom, eu poderia muito bem me afastar, chegar e fotografar de longe, e não ter nenhum tipo de contato com a pessoa que eu estava fotografando. E não era isso que eu queria. E é uma das grandes razões de eu adorar fotografar com o celular, porque ele tem uma grande angular. Já vou falar sobre isso. E me obriga a chegar perto. Então, a troca para uma 35 milímetros, e provavelmente eu devo estar comprando mais tarde uma 28, alguma coisa, para chegar mais perto ainda, foi para que eu me aproximasse do assunto e pudesse refinar não só a minha mensagem, como ouvir o que a outra pessoa estava fazendo. Ter um relacionamento muito mais humano e muito mais intenso com aquilo que eu estava fotografando. Não mais ser um observador, mas sim realmente ser um agente realizador ali do lado. É muito mais ousado, né? É muito mais complicado, porque há realmente uma interação, barreira de língua, alguma diferença cultural, tem também uma reverência, uma aceitação do que aquela pessoa é, né? Muitas vezes eu não concordo com o que está acontecendo, mas eu estou ali dentro, eu sou obrigado a fazer aquilo dali, né? Eu senti isso na primeira viagem para o Nepal, eu fui com uma 50 milímetros. E eu até hoje falo, tapai com foto tapai lá castochá, meu nome Renato Rô, porque eu fui obrigado a falar com as pessoas, né? E isso ficou comigo até agora, né? Sei falar um mínimo de nepalês, e só por falar isso eu já quebrava a barreira. Eles achavam que eu era europeu e tal. E só para falar isso, eles já, pô, como é que você aprendeu? Não sei o que e tal. É só isso que eu sei falar e tal. Mas aí eu já interagi, eu já quebrei aquela dificuldade inicial. Tá? Então, esse enquadramento mental, ele está sobre todas as outras qualidades da lente, peso da lente, isso é natural já da lente. Mas essa possibilidade é uma possibilidade que raramente eu vejo as pessoas falarem. E aí está um caso desse daqui. Eu estou no Uruguai, eu estava caminhando pelo Uruguai e estava vendo essa cena que estava acontecendo. Eu estou praticamente colado com o carro, né? Então ele está vendo. É claro que ele está triste ali, então eu cheguei perto, estava eu e minha namorada na época caminhando. Ele olhou para a gente, eu falei, cara, tem uma senhora foto aqui, né? Essa luz no ponto que eu gosto, a luz sempre na frente. O barco passando ali fora dá uma ilusão, né, de adeus, saudade, alguém está indo embora e tal, e o cara naturalmente abaixou, eu fotografei. É uma foto, né? Já estou com o enquadramento mental ali e tal, já estou com a exposição montada, piso automático, exposição montada. Quando ele fez a pose, eu levantei e cliquei. Muito rápido. Mesma coisa, Uruguai também. Estou caminhando novamente, ó, o sol sempre na minha frente. Por quê? Porque ele dá essa textura no chão, a textura no mato, a textura na calçada. O sol está levantando isso daí, é o brilho especular. A gente vai ver lá no Altas Luzes Vence as Sombras. Então, caminhando sempre, eu acendo as pessoas, eu ganho um brilho especular em volta, né, um contraluz em volta das pessoas, e também no cachorrinho ali. Pessoas e animais, qualquer coisa que eu esteja fotografando, tudo vem com textura, tudo vem com relevo, você sente. E a mesma coisa, o cachorro fez uma menção, acho que vocês não estão vendo aí, mas ele está prestando atenção num cachorro que está na sombra, lá atrás. Mas dá a sensação que ele foi meio que abandonado, o cara está indo embora triste, e ele está parado ali do lado. Isso aconteceu assim, ó. Eu puxei a câmera e fotografei. Mesma coisa aqui, ó. ISO automático, mesmo ajuste de cena, o ISO já estava lá para cima, não me interessa qual é o ISO, não tenho a menor neura com
com ruídozinho, não sei o que e tal. Acho que quem critica hoje não passou pelo ruído brabo. A gente falou sobre isso nos ruídos na aula de ISO, né? Então, o cara está todo esverdeado, com um negócio esverdeado, ele está olhando para ali, está uma cena no Japão, está uma cena super interessante, e eu falei, cara, vou esperar a hora dos dois mundos se encontrarem, né? Ele clicando na máquina e olhando para a máquina. Foi ele clicar, fotografei. Uma ceninha só, a máquina fez o foco muito rapidamente, não tinha nem o que errar, e é claro, se eu sinto que há uma outra interação, aí eu fico ali esperando e vou fotografando. Mas quando eu esqueço a exposição já está montada, esqueço o enquadramento, eu tenho a possibilidade de estar totalmente concentrado no que está acontecendo à minha frente. É uma meditação dinâmica. Eu estou totalmente no presente ali do lado. Então, todas as cenas, isso vai parecer uma maluquice que eu vou falar, mas é a maluquice mais deliciosa que tem na fotografia. Estou ajeitando um ventiladorzinho que tem aqui. É que você, literalmente, você fica... Sabe Matrix, que o Neo ficava olhando e ele via as coisas acontecendo? Em fotografia, você consegue fazer isso também, porque no momento que você está completamente presente na cena, você começa a antever as interações dos elementos que estão aqui naquela cena. E você consegue aguardar o momento em que essas interações atingem o instante máximo, né? O instante fecundo, né? O Bresson tem outro nome, é um instante decisivo, né? Eu já acredito já falei isso para vocês, que o instante decisivo se dá lá atrás, né? No momento em que teu cérebro, teus olhos, teu coração e o teu discurso eles se alinham. Esse é um instante decisivo. No momento em que isso acontece, o Bresson tem essa frase também, né? Do alinhamento desses 3 pontos. No momento em que isso acontece, para mim, esse instante decisivo. É no momento que eu entro num transe ali quase. Estava falando isso com uma nova amiga, ontem de noite. Você literalmente fica tão imerso no que está acontecendo que você entende o que vai acontecer antes de acontecer. E dá a possibilidade de você encontrar o ápice de todas aquelas interações. E não aquele negócio que acontece muito com quem está começando, e é o maior desestímulo para quem está começando, que ele precisa ficar olhando, ajeitando, mexendo no menu, e não sei o que e tal. Quando ele consegue liderar tudo, o instante máximo já passou, e ele pega a famosa quase lá. Quase peguei o momento. A foto tá, você sente que tinha um momento legal ali, mas quase bateu. Não bateu nem na trave. Ela passou por fora e falou, mas ninguém vai lembrar desse momento. Se batesse na trave ainda, no dia seguinte apareceria. Olha, e a galera fala, foi um momento e tal. Então, quanto menos preocupação com o equipamento, com a exposição, white balance, não sei o que e tal, mais concentrado você fica na cena. Isso, para mim, é imbatível. Eu não abro mão disso de forma alguma. Eu estou com uma 24-120 e eu vou trocar essa lente para uma lente objetiva ou para uma lente fixa, porque ela não me diz muita coisa. É uma lente maravilhosa, é ótima, é ok, quebra vários galhos e tal, mas eu não me sinto pleno ali, totalmente... As pessoas falam que, sem pedantismo nenhum aí, tá? As pessoas falam que quando vem uma foto minha no jornal ou na revista, tal, falam, pô, eu consigo ver que é tua, sem olhar para o crédito. Eu sei que tem a tua marca. Eu não consigo dar essa marca com a Zoom. E é o que a gente vai falar agora aqui. A Zoom é o oposto da Prime, é o oposto da fixa. Eu consigo variar a distância focal, ou seja, elementos da lente se distanciam do sensor e variam a distância focal. Então, você vai ver aí, ó, a tradicional 24-70 milímetros, 2.8, 24-70 é uma da Z, né? Uma da esquerda aí é DSLR, a outra é da Z, uma da Sony, 24-70, todas mais ou menos com o mesmo tamanho, obedecem ao mesmo código, né? Tem um código F aí determinando a altura e a abertura. Você vai ver que as bocas e as alturas são relativamente próximas, todas variando de 24 milímetros, um ângulo de visão bem aberto, uma grande angular, já vamos falar para isso,
até uma telezinha pequena, uma meia, não vou dizer nem meia tele, mas uma telezinha curta, permitindo que você tenha desde grandes ângulos de visão até ângulos de visão mais fechados. Quem faz fotojornalismo, quem faz festa, quem faz baile, sei lá, shows e tal, é bom ter a zoom. Mas eu venho me especializando cada vez mais na fotografia de rua ou na fotografia de viagem, onde quem me contrata está querendo exatamente esse olhar especial ali que eu falei para vocês há pouco tempo atrás. Então, se eles contratam isso, eles também estão contratando uma lente específica minha que me proporciona me falar daquele jeito ali. Espera aí, deixa eu ver só uma coisa aqui. Maravilha. A galera do YouTube aí tá boa, maravilha. Eu não estou conseguindo ver vocês, tá? Mas eu vou responder no final, tá? Tem muita aba aqui aberta. Beleza? Então, essas lentes permitem que você varie a distância focal. Você vai de uma 24 até 70. Isso aqui é uma crítica, é uma brincadeira, né? A lente zoom tem uma qualidade inferior. Isso é uma crítica que eu faço ao ensino da fotografia hoje. Se ensina a fotografia como se a gente tivesse em 1970 ainda. Isso era um conceito real, palpável. Você realmente tinha uma lente zoom em 1960 que tinha uma qualidade inferior do que uma lente fixa. Hoje em dia, isso caiu por terra totalmente. Tá? É claro que tem uma micro diferença, é possível ver uma micro diferença entre uma para outra. Mas tem um problema muito sério, pessoal. Eu não vou fotografar a mesma cena com uma fixa e uma zoom ao mesmo tempo, na mesma hora, no mesmo instante, ao mesmo tempo. Ninguém vai ter esse contraste. Ninguém vai ter essa comparação. A não ser que você esteja fotografando, que nem no YouTube, o cara fotografa um dicionário. Aí ele fala, olha, nessa abertura ficou ruim, na outra... Eu não fotografo dicionários. Eu estou fotografando no Nepal, como você está vendo essa foto aqui, e eu duvido que você olhe para essa foto e fale, nossa, que foto horrorosa, que lente ruim de qualidade. Novamente, ó, o sol lá na frente, né? Eu paro de fotografar quando o sol aparece no quadro, ou então eu tiro ele do quadro e só pego a rebarbinha do sol. Raramente você vai me ver colocando a bolota do sol ali dentro, e fica um buraco branco na cena, sem a menor necessidade. Raras vezes eu quebrei isso daqui, talvez ela apareça aí, mas eu posso falar na aula de composição. Né? Então, só pelo esse brilho especular, você já realça a textura de uma forma absoluta. E utilizando uma aberturazinha ali, essa deve ter sido 4, aqui nem é a sweet spot, não sei o quê. Outra coisa ridícula, né? Ninguém fotografa, vou fotografar na sweet spot, ninguém fica fotografando em 5.68 para ter a qualidade máxima da lente. Então, essa comparação, né, a lente zoom tem uma qualidade inferior, pressupõe que você está fotografando a mesma coisa com as duas lentes. Você jamais vai fazer isso. Você vai ter uma lente, você vai fotografar com ela o tempo inteiro. E há formas de você levar essa lente, por menor qualidade que ela tenha, por menos qualidade que ela tenha, há forma de você levantar essa qualidade bem utilizando a iluminação. É exatamente o que eu fiz aqui. E outra coisa, se você mostra para um cara e ele fala, nossa, que lente horrorosa, não mostre mais para essa pessoa. Ele não está enxergando a tua fotografia. Quem viu agora essa foto aí do Nepal, deve ter olhado e falou, cara, que cena é essa? Pelo amor de Deus. Pelo menos eu espero que isso tenha acontecido. Deixa aí no comentário aí do YouTube se foi isso. Você fala, caraca, olha a quantidade de coisa, olha essas pessoas andando. Pô, estamos em 1950. Ninguém falou da nitidez da lente, ou da textura da lente, nem nada. Isso é uma paranoia do YouTube, que só fica no YouTube, mas que, infelizmente, vem contaminando a cabeça dos fotógrafos, que eles só falam em nitidez e desfoque. Eu já falei isso há muito tempo atrás, não vou me bater. Está aí, ó, né? Péssima a definição da lente, quase um nojo, né? Quem fizesse essa foto aqui lá em Bhaktapur, lá no Nepal, ia falar, ai, meu Deus, que nitidez horrorosa. Isso não existe, pessoal. Isso não existe, tá? Ninguém vai estar vendo a nitidez da lente, nem nada. Mas é fato que eu estava com uma 2470, mas de cara, se você começar a olhar essas imagens, você vai ver que elas estão mais ou menos no range ali de 35 a 50 milímetros. É onde eu estou mais me encontrando, é onde eu estou mais conseguindo falar. Tá? Dentro das lentes zooms, né, eu falei que são 2 grupos, né, lente fixa e lente zoom. Dentro das lentes zooms, você vai ter 2 outros grandes grupos também. Tem que tomar cuidado para isso não
isso não quebrar a cabeça de vocês. Você vai ter as zooms de aberturas fixas, tá? 2470, 2.8, 70-200, 2.8, e a zoom de abertura variável. Né? Você vai ver essa daí, por exemplo, 24-120. Em 24, ela consegue abrir até 3.5, a abertura máxima dela é bem grande, e conforme você vai fechando, na verdade, quando você dá um totozinho para fechar, ela já fecha para 5.6. Tá? Isso é feito para que ela fique mais barata, mais acessível, para você ter contato já com uma lente zoom variável ali, né? As lentes do kit, elas são todas de abertura variável, 3.5 a 5.6, 4.5 a 5.6, agora está indo de 3.5 a 6.3, fica mais escura ainda, elas conseguem ser menores, muito mais baratas, e a boquinha fica menorzinha ali e tal. Então, essa talvez seja uma lente ali intermediária entre as zooms pesadas fixas, né, de abertura fixa, e proporciona que o fotógrafo compre uma lente só e se acostume com diferentes ângulos de visão. Tá? Então, você vai sempre ver 24-120, 18-35, 3.5, 5.6, 4.5, 6.3. Vai ter sempre uma variação de abertura ali. Não se enganem. Não é que quando você está em 24, ela é 3.5, e só quando você chega em 120, ela fecha para 5.6. Você começou a girar e fechar a lente, ela começa a escurecer. Isso causa um problema, para mim, muito grande, porque quebra esse flow. Lembra daquela parada que eu falei que eu saía andando e eu não me preocupava muito com o equipamento, abertura, né? Estava tudo ajustado já, eu saía com isso ajustado do hotel, ela quebra esse flow. Então, você tem que parar e falar, peraí, agora eu estou em 5.6, tem que ajustar agora a minha abertura. Eu fico o tempo inteiro me preocupando quando eu abrir ou fechar, e tal, se ela vai fechar para 5.6, eu ficar aberto e tal. É meio chato isso. Elas tendem a ficar mais escuras lá no final da tele, e normalmente quando você fecha, você está ou num local onde você não pode chegar muito para perto, ou você quer pegar alguma coisa que está mais afastada, e você gostaria que ela se mantivesse clara ainda, e elas tendem a ter uma pior qualidade, também acho ridículo isso, não só porque não tem mais essa pior qualidade, há uma diferença, claro, mas não é mais a diferença gritante que havia no século passado, em 1960, 70, onde realmente você via diferenças de uma lente para outra. Mas é lógico que ela não tem a qualidade de uma prime ou de uma zoom superior. Até os adjetivos são meio ingratos. Tá? E a mesma coisa, você não vai estar fotografando a mesma coisa com várias lentes diferentes para ficar fazendo comparação, onde tem o coma diferente ou a vinhetagem diferente, isso é uma loucura, nem percam tempo com isso tudo. Tá? Mas a pior coisa que ela vai te fazer é que ela vai proporcionar que você faça uma prática na pior hora da luz. E como ela é escura, ela vai fechar lá em 5.6, você vai ficar confortável de fotografar quando você tiver um excesso de luz no ambiente. Aí você não precisa nem do flash e nem do tripé. Coisa ruim também. Saber usar o flash, entender o tripé, são grandes vantagens que a lente do kit ou uma lente escura te dá. Elas te obrigam a ter contato com dois dos melhores amigos de um fotógrafo, que é o flash e o tripé. Né? Então, para que você evite, normalmente você não tem dinheiro para comprar um flash ou um tripé, para que você evite esses problemas de escuridão, você vai fazer a tua prática na hora em que o sol está a pino, onde você tem muita luz disponível. E a luz nem sempre não, na maioria das vezes, não fica agradável. E o fotógrafo começa a se acostumar em fazer fotos maneiras com essa luz equivocada. E aí você vê claramente o potencial da foto se ela estivesse numa hora melhor ali. E você vê que o cara consegue, ainda mais quando ele permanece com a lente, você vê que ele está desenvolvendo um trabalho muito maneiro, mas que a iluminação, que em última análise é o que te impacta ali, né? Não em última análise, mas talvez a primeira análise ali, a primeira pancada que você leva é da luz, ela está sempre numa hora mais chata. E, como eu falei logo no início, eu deveria ter guardado para agora, mas você tem as lentes zoom de abertura fixa. Eu estou com uma 24-120 f4, não importa se estou em 70 milímetros ou em 120 milímetros, a abertura máxima é sempre f4,
E a gente tem a clássica aí do fotojornalismo, que é a 70-200 2.8. Excelente para retratos, vida selvagem, jogo de futebol, esportes, tudo que você puder imaginar. Viagens também, por que não? Então, tanto faz se você está numa 70mm, que já é uma meia telezinha, ou até uma telezinha pequena, ou uma 200mm, que já é uma tele mais parrudinha, ela consegue ficar em 2.8. O grande problema disso é que, para fazer isso, ela vira um peso dos diabos. Né? Você vai ver aí que olha a quantidade de vidro que tem numa 70-200 2.8. E ela começa a chamar muita atenção também. Né? Você vira um ponto de referência. Eu não gosto muito disso. Foi uma das razões de eu ter abandonado tá? Não é uma regra, nem nada, não. O Renato não gosta de ficar caminhando. Primeiro que eu tenho uma coisa assim, eu, moleque, 18, 19 anos, tá, eu sonhava com a 70-200 porque mostrava que eu era um fotógrafo. Né? Então, marcava, tem um fotógrafo ali do lado. A última coisa que eu quero hoje é mostrar para alguém que tem um fotógrafo. Se a pessoa olhar para mim e falar assim, tem um retardado mental ali do lado, tem um turista idiota ali do lado, ótimo, eu vou adorar. Então, você vai ver que eu não estou de roupas extravagantes, chapéus extravagantes, headphone, berrando, nada disso. Eu passo o mais incólume, o mais sumido possível. Eu não estou com roupas de cores exageradas, nem nada. Eu quero que a pessoa me olhe e não veja o potencial de ter um fotógrafo profissional ali do lado. Né? Eu quero que ela fique super tranquila com aquele negócio. Para você ter uma ideia, lá na Rede Globo eu era chamado de homem-bomba, porque não é um momento é um momento mais delicado aí de falar isso, mas eu andava com um colete aqui no peito, com duas lentes aqui, a 24-70 e a 70-200, e mais um flash, e com uma D3, D4, D2, que disparavam 11 fotos, 15 fotos por segundo. Tá? As pessoas me chamavam de homem-bomba. Eu lembro até, a minha diretora não deixou que eu fosse para Israel, porque eu estava com a barba grande, homem-bomba, e eu achava, a Renata com a metralhadora, chegou com a metralhadora. E aí eu não fui para Israel. Aí eu lembro que eu fui falar com ela, por que você não mandou para Israel? Eu falei, Renata, aqui no Rio de Janeiro, te chamam de homem-bomba com uma metralhadora, imagina Israel. Não tem a menor possibilidade. Fica por aí e vai para outro canto. Então, ela meio que marca que tem alguém, por mais que você não seja um fotógrafo profissional, você está com um equipamento profissional. Então, eu não quero chamar essa atenção. E a outra coisa, então, com câmeras, com lentes pequenininhas, geralmente você é inofensivo. Né? Então, eu estou cada vez mais com câmeras menores, lentes menores, e me aproximando cada vez mais. Então, eu também não quero ficar carregando esse peso. Eu caminho 12 horas. Né? Quando eu estou fotografando sozinho, em viagem, eu fico fotografando 12 horas por dia. Carregar um peso desse é um saco na tua mochila. Então, quanto menos peso você carrega, mais tempo você fica fotografando com tranquilidade também. Tá? Vou permitir aqui a galera entrando, deixa eu ver se tem alguma dúvida. Deixa eu ver aqui, grande abraço, valeu, Gleice, está tudo tranquilo, eu adoro essa foto do Nepal e essa cor, eu adoro também, quando comprei a TV, né? Demorei a entender a abertura de um momento de zoom. A Ana Paula está falando exatamente, a Ana Paula é uma parceira nossa aí, aluna, parceira, amiga, essa parada do zoom abrir e fechar, né, do zoom variável, da abertura variável, atrapalha um pouco quem está começando. Então, essa atrapalhada ela é meio incômoda, porque você fica prestando atenção inteiro no equipamento e não na cena. E a gente viu aí, né, essas últimas aulas que passaram, que exatamente a teoria foi feita para que você esquecesse o equipamento e se concentrasse na teoria mesmo, na captura da luz, na captura da cena, na observação da cena. Então, essa freada que essa lente te dá, eu entendo a necessidade da freada, mas ela chega uma hora que ela começa a incomodar. Deixa eu ver se tem dúvidas aqui também do pessoal da... Quando eu comecei... Espera aí, deixa eu ver aqui rapidinho. Essa lente do Servinho, composição e tanto também adoro. Eu vou ver no final, tá, pessoal? Senão a gente não termina aqui rápido. Tá? Então, hoje, a gente, principalmente nesse pequeno formato, depois eu vou colocar uma aula lá exclusiva para vocês, do princípio, dos formatos de fotografia, né? O pequeno formato, 35mm, o médio formato
e o grande formato. Por que eles surgem, por que eles permanecem até hoje? Eu vou fazer uma aula isolada, já está pronta até, mas é só gravar, coloco lá, só para vocês saberem, né? Então, é exatamente através dessas lentes que você vai encontrar toda a possibilidade de ser na Austrália, toda a possibilidade... Você vê que eu esperei o casal se beijar ali, eu acho até que são duas mulheres ali, que eu esperei o casal se beijar, mas eles tinham me visto, eu estava ali, e nesse momento aqui, por exemplo, dessa foto, eu propositalmente me revelei. Estava ali, que não sei o quê, eles olharam, eu não estava com a câmera, proposital, eu vi eles me olhando, eu falei, beleza, eles voltaram, continuaram a namorar. Eles sabem que tem alguém ali do lado, mas era um turista, mais um turista passando pelo Sydney Opera House ali. Eu falei, beleza, só que eu não sou um turista especial. Comecem a namorar. Começaram a namorar, eu também não fico olhando para o cara o tempo inteiro, eu estou olhando por aqui, mas observando aqui do lado, a câmera ajustada. Quando começou, eu fotografei. Um clique só, essa cena. A mesma coisa, estão acontecendo alguma coisa lá atrás, é proposital, vocês já viram essa foto lá na abertura, alguma coisa está acontecendo, eu fiquei olhando para eles, é claro que quando eles todos viraram para lá, eles me viram, só que eles não viram um maluco com uma arma na cara ali. Eles viram alguém que estava rindo, não sei o que, está acontecendo, aí eu fotografei e abaixei. Também no fotografo e fico, que legal, fotografei e foi embora. Tá? Tem o outro lado da moeda também. Já aconteceu, eu vou ver se eu arrumo aqui essa foto, que no momento que você clica e fotografa, se o cara percebe, ele sacou que você fotografou ele. Então tem que ser muito rápido mesmo. Já aconteceu, talvez eu mostre essa... Se eu conseguir pegar ela aqui, eu mostro essa foto. O cara estava dormindo, era lá no Metropolitan, lá em Nova York. O segurança estava dormindo, encostado na parede. E eu cliquei. E quando eu cliquei, fez clac, e ele abriu o olho e me viu abaixando a câmera e indo embora. E ele sacou que eu estava fotografando ele. E ele foi atrás de mim pelo museu inteiro. E aí eu comecei a fotografar, não sei o quê, só que ele não tinha como chegar e falar, pô, você está me fotografando, não sei o quê. Eu fui embora. Dei uma de carioca malandro e me mandei. Mas tem que ficar ligado, porque se há essa percepção, e por isso que fotografar no modo silencioso é tão bom, você pode criar também opa, peraí, o que você estava me fotografando aí? Né? Principalmente se o cara está fazendo alguma coisa errada. Né? Não era errada, era uma vacilada. Né? Então, você vê claramente a 70-200, essa aí, o Irandir estava lá longe, eu tive que aproximá-lo, a gente vai falar já, daqui a pouquinho aí, sobre essa aproximação. Então, eu falei, elas têm muito peso, chamam a atenção, quebram essa espontaneidade, tá? Mantém o flow, tenho boa qualidade, vedação, resistência, versatilidade, os prós e contras, né, das aberturas fixas. Mas eu acho verdadeiramente que o peso é muito exagerado. Então, eu tenho trocado isso por uma... Eu uso a 85, tá? Uma 85.4 ou 1.8. Não me incomoda ser 1.8. Por que a 85 eu acho boa? Porque ela permite que eu fique próximo também da pessoa. Então, eu não estou com uma 300 milímetros, uma 200 milímetros, como eu vejo muito ensaio de moda sendo feito, que o cara está lá atrás e tem que ficar berrando com a modelo. Eu consigo ficar muito próximo e falar com a pessoa de uma forma muito mais amena ali do lado. E tanto ela quanto eu, a gente está muito próximo e interagindo ali muito, muito tranquila. Eu vou responder as dúvidas aí mais tarde, tá? A gente está acabando aqui. Mas beleza. Você falou, pô, Renato, você falou grande angular, teleobjetiva, não sei o quê. Eu não entendo isso. Como é que eu categorizo? Né? E aí vem outra paranoia do ser humano, que é classificar as coisas que a gente está usando. Ainda bem, né? Porque mesmo com a classificação, tem uma loucura aí acontecendo, um bando de classificações, denominações erradas acontecendo. Então, como é que eu sei qual é a objetiva grande angular, a normal ou a teleobjetiva do meu sistema de foto? Quem vai determinar isso é o sensor da sua câmera, o filme da sua câmera. Vou falar sensor porque a gente está hoje na digital. Tá? Quem vai determinar isso é a diagonal do sensor da tua câmera. Tá? Uma câmera full frame, ela vai ter uma diagonal de 44 milímetros.
Se você fizer aí o Teorema de Pitágoras, né? Aliás, amanhã eu vou tentar botar uma parada do Teorema de Pitágoras ajudando a lei do inverso do quadrado. Não se assustem, é muito legal. Se você fizer o teorema, vocês vão entender por que é um quadrado, por que está ao quadrado. Né? Se vocês fizerem o Teorema de Pitágoras aí, você vai ver que esse triângulo aí de 24 milímetros e 36, que é o tamanho do sensor full frame, né? Ele vai ter essa diagonal de 44 milímetros. Então, uma lente de 44 milímetros, e é raro de você ver, né? Tem algumas, a Nikon tem uma agora de 40, eu acho que a Canon, a Sony tem uma também, mas não importa. Como é meio raro de você ver, determinou-se que a 50 milímetros do filme, 35 milímetros, a 50 milímetros das full frame que a gente vê aí, elas são o ponto onde eu vou categorizar, classificar as outras lentes. Essa diagonal é a chamada lente normal. Então, no sistema 35 milímetros, a normal do nosso sistema é a 50 milímetros. Tá? No sensor full frame, melhor falando, a normal do sensor, a normal do nosso sistema é uma 50 milímetros. Abaixo da 50 milímetros é uma grande angular. Acima das 50 milímetros, você começa com as teleobjetivas. Tá? Então, prestem muita atenção, isso é uma zona que permanece até hoje, porque uma lente de 50 milímetros ela pode ser uma leve teleobjetiva num sensor pequeno, como as APS-C. A APS-C, o sensor aqui embaixo, o sensor é bem menor, 50% menor. Então, uma 28 milímetros, né? Me corrijam aí se eu não estiver errado. 35 milímetros, perdão. A 35 milímetros no APS-C é a normal. Então, uma 50 milímetros vai ser uma teleobjetiva e abaixo de 35 vai continuar sendo a grande angular. Tá? Numa médio formato, numa Mamiya, numa Hasselblad, você vai ter a 80 milímetros, é uma normal, porque o sensor é muito maior. Então, a diagonal ali tem 80 milímetros. Então, a 80 milímetros vai ser a normal, a 50, 45, 35, 28, elas vão ser todas grande angulares. Num celular, cujo sensor é muito menorzinho, talvez, sei lá, uma 6 milímetros seja normal. Estou chutando, não, maior que isso um pouquinho. 8 milímetros seja normal. Abaixo daquilo ali vai ser uma grande angular e acima daquilo ali vai ser uma teleobjetiva. Tá? Então, não dá para você olhar para ele e falar, isso aqui é uma grande angular, isso aqui, dependendo de onde ela está colocando, em que sensor você está colocando, ela vai ter comportamentos completamente diferentes. Aí dá para ver, eu coloquei aqui, né, o tamanho de uma grande formato, esse amarelo aí, um 8x10, aí tem as sinais da vida, vocês não conhecem mais, é tudo peça de museu já. Essas tinham realmente qualidade, e não um sensor 35 milímetros, é patético ver, falar, não, qualidade é num full frame e tal. Uma Sinar 4x5 é esse verde. Olha o tamanho desse filme em relação ao sensor full frame lá em cima, onde tem a setinha ali em cima. Esse é o nosso sensor full frame, o filme de banca de jornal que vocês compravam aí antigamente. O APS-C está logo embaixo ali de rosa. Então, compara esse sensor ou esse filme com os formatos maiores. Né? Nunca na história o sensor 35mm teve qualidade, ele teve portabilidade. Pô, Renato, mas você não consegue fazer foto de qualidade agora? Claro que consigo. Mas se você pegar um sensor 35mm, full frame, e colocar do lado de uma Sinar ou do lado de uma 8x10, dá vontade de você pegar a D850, a Z9 e zunir no precipício. Que aí você consegue ver a bactéria da pele do cara ali do lado. É assustadora a diferença. Assustadora. Né? Quem busca qualidade tem que ir para os sensores maiores. Quem está optando por sensores menores, né, falamos já sobre isso daqui, quem está selecionando, escolhendo sensores menores, não quer a qualidade de uma 35mm, quer a portabilidade que só esses bichinhos aqui conseguem dar, ou que só as APS-C conseguem dar, ou que só os 35mm deram quando eles surgiram há tempos atrás. Não haveria Robert Frank sem uma 35mm. Tá? É a mesma coisa, falar, pô, mas você vai usar celular,
você não vai ter a qualidade de uma 35mm. É claro que eu não vou ter. E foi exatamente esse o motivo que me fez selecionar e fazer a Brasil Gigante lá, passar 2 anos viajando pelo Brasil. Se eu quisesse ir com uma 35mm, eu ia com a minha Nikon, e não com o celular. Né? Então, esses argumentos de comparação, eles não têm sentido. Eu queria provar exatamente o que eu, Renato, poderia fazer com um celular. É viável passar 2 anos viajando? Totalmente viável. Né? Ninguém chegou e falou... Sabe quem chegou e falou que é muito os fotógrafos. As outras pessoas se encantaram com o resultado. Todo mundo viu o que eu estava querendo ver, a alegria, a coisa. Né? Só quem criticou, porque o desfoque não é igual, que não sei o quê, foram os fotógrafos. A mesma galera que ouviu o mesmo tipo de preconceito de quem usou sensores maiores lá em 1980, 1990. Os mesmos preconceitos que eu escutei quando comecei a fotografar com 35mm, eu escutei da galera que escutava também. Eu escutei quando comecei a fotografar com os celulares. Tá? Então, aqui você tem uma relação. Né? Você tem essa normal, que é classificada pela diagonal do teu sensor. Abaixo dela, você vai ter as grandes angulares. E, muito abaixo das grandes angulares, as olhos de peixe. Depois, acima da normal, você vai ter a teleobjetiva e depois as super teles, 1.200, 800 milímetros e tal, raríssima de ver, extremamente nichadas. Tá? Mas beleza, Renato, mas por que essa fixação toda e tal? Porque a distância focal ela determina o ângulo de visão da cena, tá? E o tamanho da imagem projetada no sensor. Aqui a gente precisa entender com muita cautela, eu vou falar isso daqui a pouquinho, porque há um erro aqui no meio, tanto de quem está ensinando quanto de quem está compreendendo. Tá? Eu já vi isso em faculdade sendo falado. No YouTube, então, você põe, virou norma. Você falar que uma teleobjetiva não achata plana, as pessoas riem, que idiota e tal. Você fala, meu Deus do céu. Né? Então, a distância focal ela determina o ângulo de visão da cena e o tamanho da imagem projetada. Conforme eu vou afastando a lente, aumentando a distância focal, né, afastando a lente do sensor, o meu ângulo de visão vai diminuindo e a imagem vai aumentando. Né? Uma teleobjetiva, uma objetiva que se afasta do sensor, ela é uma magnificadora, uma aumentadora de imagem. E por isso ela tem que ser de extrema qualidade. Porque todos os detalhes formadores da imagem vão ser magnificados, aumentados numa proporção fora do normal. Se ela não tiver qualidade, se ela não tiver vários daquelas lentes corrigindo outras lentes, você não vai conseguir definir com clareza aqueles micro detalhes. Você vai ver que as 70-300, as zooms mais bobinhas, mais simplesinhas, quando você bate lá em 300, ela não está com aquela nitidez maravilhosa. Falta aí a acutância da lente é sacrificada. Ela não recorta a pessoa com tanta propriedade assim. Mas cada escolha é uma renúncia. Você escolheu comprar uma lente mais barata. Não era para ter a acutância melhor do mundo e tal. Era para você poder fazer essas variações e entender que quando você aumenta a distância focal, você aumenta o tamanho da imagem, encolhe, diminui o ângulo de visão. Coisa que não acontece, os caras não percebem isso. Tá? Então, olha aqui, vamos para o exagero, tá? Olho de peixe. A olho de peixe é tão louca que ela, na verdade, todas elas fazem isso, mas ela consegue produzir uma imagem circular, todas elas fazem isso, que cabe dentro do sensor da imagem. Por isso que você vê essas bordas pretas aí do lado. A imagem que ela projeta é tão pequena que ela não cobre o sensor inteiro. Ela cobre o miolo ali do sensor. Tá? E você vê essas bordas características aqui do lado. A gente vai ver uma coisa também, eu vou falar aí no meio, a gente vai ver uma coisa também que conforme você vai aproximando a lente do sensor, você, nas condições normais de temperatura e pressão, você consegue te aproximar muito também para fazer o foco. Então, as grandes angulares, elas permitem uma distância de foco muito menor. E isso vai causar um efeito já, eu vou chegar lá, vocês vão entender já, eu falo mais lá para frente. Então, você está vendo que
o nariz da vaca está colado na lente, ela botou ali na lente. E essa possibilidade de você aproximar a lente do objeto que você está fotografando vai causar uma alteração na perspectiva da lente. Guarda isso que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, olha só, saí da 8 milímetros e fui para uma 28 milímetros, né? Agora, a área projetada lá, o círculo projetado em cima do sensor é muito maior que o sensor. O sensor não muda, ele fica sempre no mesmo tamanho, a imagem é produzida. Se você fosse uma bactériazinha, um micróbiozinho, e entrasse na sua câmera fotográfica, você vê que o sensor está aqui e tem mais imagem lá para fora, que não é captada pelo sensor. Tá? Aí o que acontece? Você vai girando o anel de zoom, a objetiva vai se afastando, a lente vai se afastando do sensor, e a imagem começa a crescer, dando a sensação que ela está se aproximando, quando, na verdade, ela só está crescendo, se magnificando. Agora, a árvore da esquerda ali já não consegue, o negocinho ali da esquerda já não consegue aparecer mais, a copa da árvore já começa a ficar mais esgotada, porque o sensor não consegue mais pegar. Eu vou para uma 50, começa a girar o anel de zoom, vou para uma 50 milímetros, agora os troncos das árvores não conseguem mais aparecer, eles não estão mais no sensor, eles já estão dentro da câmera lá, não são registrados mais. Eu só tenho aquela miúca ali sendo registrado. Vou para uma 70 milímetros, só a árvore central ali agora é projetada dentro do sensor, ela cabe exatamente dentro do sensor ali. Você já não vê mais as laterais da imagem. Passando a sensação para quem vê a foto que você está aproximando a foto, né? Que aquele plano lá que está acontecendo, que ele está se aproximando. Mas o que está acontecendo é que ele está se aumentando, sendo aumentado. Tá? Não há alteração nenhuma entre a distância da copa da árvore e essa árvore que está ali do lado. Ela não é comprimida, ela não se aproxima, não tem absolutamente nada a ver com isso. É inacreditável que faculdades, escolas, cursos e tal, isso virou norma. Teleobjetivos achatam planos. Isso é um absurdo. Aí, mudando para outro canto aqui, né? Olha como é que a teleobjetiva tem que ser muito boa. Né? Tinha esses passarinhos lá no meio do coisa, saiu dos 70, foi para 105, ela começou a aumentar, foi para 200, aumentou mais ainda, foi para 400, aumentou mais ainda, e você vê agora que tipo de ave é essa daí. Se é uma lente de péssima qualidade, você não ia conseguir identificar, você ia ver que é uma árvore, um pássaro branco ali do lado. Ela precisa ser muito boa, e é por isso que você vai ver uma teleobjetiva de 2.8, ela vai custar aí $2.500, $3.000, porque aquele vidro ali tem que ser excelente, a movimentação tem que ser excelente, o coach tem que ser excelente, tudo tem que ser excelente para que esse nível de detalhamento apareça na tua foto. Tá? Mas olha só, a distância dos peixes, dos pássaros, até o prédio amarelo lá atrás é rigorosamente a mesma. Tá? Isso aqui que está acontecendo aqui, que já virou batata de vocês encontrarem na internet, isso aqui tem duas consequências. Ou é mau caratismo do cara que está fazendo, ou é absoluta ignorância do cara que está fazendo. Ou então as duas coisas. É um ignorante mau caráter. Porque o que está acontecendo, pessoal? Aí o cara fala assim, olha, está vendo? Eu estou provando que tem o efeito vertigo, que eu deformo as pessoas e tal. Isso é assim... é a mesma coisa que você está num show de mágica e o mágico tinha um coelho dentro da cartola. Né? Ele acredita que tinha um coelho dentro da cartola. Isso é um truque que nós, fotógrafos, fazemos para encantar e quebrar um pouco a rigidez ali daquela cena. Para que esse garoto ficasse o tempo inteiro, né, nesse quadro, com a cabeça tocando o topo do enquadramento e o queixo quase no final do enquadramento, ele teve que se aproximar com uma grande angular. Vocês têm isso na cabeça. Para ele poder fechar aqui, eu tive que chegar com a grande angular o máximo possível aqui no rosto. Aí, conforme ele foi afastando o zoom, ele teve que se afastando, se afastando, se afastando, para sempre a cabeça ficar ali do lado. Quando ele faz essa variação de distância entre o objeto e o fotógrafo, há uma alteração da perspectiva da lente. Tá? É um mito cruel que virou uma norma ainda. Depois vocês têm que tomar cuidado total, porque isso é o que vai fazer com que vocês se expressem aí fora.
Nenhuma teleobjetiva achata plano, nunca achatou, não achata e jamais achatará. A equação matemática que regula esse tamanho de imagem não diz absolutamente nada sobre a aproximação dos planos que fazem além a imagem. Espera aí. Tá? E não é a lente grande angular que distorce, é a possibilidade de uma grande angular focar muito próximo que altera a perspectiva da imagem. E é ridículo matar esse argumento. Porque, olha aí, não sei quem negocia a venda do futuro prédio mais alto de São Paulo. Por 1,5 bilhão de reais. W Torre negocia a venda do futuro prédio mais alto de São Paulo por 1,5 bilhão de reais. Eu vou falar assim, então não comprem a cobertura, né? Porque ela é bem menor do que o primeiro andar. Vão lá para o primeiro andar que você está comprando um apartamento 5 vezes maior do que a cobertura. Né? E aí você fala assim, com 39 andares e 216 metros de altura, o empreendimento pode ser adquirido para lá. Qual é o tamanho desse prédio nessa foto aí? 500 metros de altura? Não, né? Ele não fisicamente cresceu porque você abriu uma grande angular. Ele continua e continuará eternamente com 216 metros de altura. Não importa se você está na base, aberto, olhando para cima e vendo o ponto de fuga da perspectiva, né? Quem fez geometria descritiva aí no colégio viu isso daí, ou se você pegou qualquer coisa grande e colocou aqui perto, você vai ver que o que está próximo do teu olho fica maior e o que está afastado fica menor. Há um ponto de fuga ali do lado. Esses erros são inacreditáveis de professores estarem falando isso, youtubers principalmente estarem falando isso, porque é vulgar, é de uma experiência natural. Todo dia vocês passam isso. Quando vocês são bebês, vocês veem isso, e quando vocês são burros velhos, vocês veem isso o tempo inteiro. O trem chegando, ele chega bem mais alto, bem maior no início do que o trem lá embaixo. A fila de carros, quando vocês estão atravessando a rua, lá atrás é muito menor do que o carro que está aqui na frente. É uma experiência vulgar. Não deveria ser aceito com a tamanha facilidade que é. Eu me afasto do prédio e o prédio volta a ter a mesma proporção. A sua mente sabe que a cobertura não é menor do que o primeiro andar. Você está apenas numa perspectiva completamente diferente, muito mais agressiva, que faz com que o primeiro andar se destaque ali do lado. A mesma coisa aqui, né? O Cristo Redentor. Ele tem 28 metros de largura, de um dedo até o outro. A gente realmente acha que essa mão ela está maior do que a cabeça do Cristo, ou que entre um dedo e o outro do Cristo lá tenha mais do que 28 metros de altura? Esses planos foram afastados. Se eu pegar uma trena lá, ou, sei lá, 1 metro, alguma coisa, e esticar da ponta aí do Cristo até a outra ponta, terá rigorosamente 28 metros de largura. Se eu esticar uma trena do chão do Cristo até a cabeça do Cristo, em qualquer foto que eu faça, esteja eu num satélite, esteja eu com uma 8mm, esteja eu com um celular, alguma coisa, ele vai permanecer com 38 metros de altura. 38 metros de altura, que são 8 do pedestal, mais 30 do Cristo, ele vai ter sempre 38 metros de altura. Vocês nunca viram uma planta representada em 3D, e quando o cara coloca ali do lado os tamanhos, ali, ó, isso aqui é assim, ó, isso aqui tem 5 metros, isso aqui tem 4 metros e tal, quando você vê a planta baixa, continua tendo 5 metros e continua tendo 4 metros ali do lado. O Cristo não aumentou. Quando você pegou uma grande angular e fotografou, não criou-se pedra-sabão na mão do Cristo, ele aumentou nem nada e tal. Continua rigorosamente com 28 metros de uma mão até a outra. O que fez foi que o fotógrafo ele se ousou ali no enquadramento e ele fez uma forma, utilizou uma grande angular para criar um Cristo Redentor que poucas pessoas já viram. Então, se bem que não tem mais como fotografar o Cristo Redentor de uma forma que ninguém tenha visto, né? Todos os ângulos possíveis já foram tentados. Mas ele está tentando buscar uma relação ali diferente de perspectiva que poucas pessoas já viram. Então, é uma forma que nós, fotógrafos, temos de encantar a nossa... É um truque que nós usamos para encantar a nossa audiência. Eu não posso... O ilusionista, ele não pode ser ilusionado. O mágico, quando tira o coelho da cartola, ele sabe que o coelho não estava na cartola. Estava em alguma outra canto. Ele realmente não acredita que tinha um coelho ali dentro, preso na cartola.
E até porque se eu desse um zoom numa imagem, eu fiz essa brincadeira no Instagram, num zoom numa imagem, eu sufocava a modelo. O plano ia prender e ela não conseguia respirar. Então, esqueçam essa bobeira. Né? De novo, eu coloquei, eu tinha esquecido que eu tinha colocado no outro lá. Né? Isso daqui é o mais tem. Se você entrar no YouTube agora e colocar compressão de planos, você vai ver inúmeros vídeos explicando a compressão de plano, mostrando para você que o plano se comprimiu, não sei o que e tal. Isso não tem o menor sentido, pessoal. O menor sentido, tá? Pelo amor de Deus. E menos sentido ainda no mundo onde a gente pega telas e dá zoom com a mão o tempo inteiro. A gente vê a imagem grande, a imagem menor, né, com muita coisa na cena, e eu dou zoom com a imagem, e a imagem aumenta e eu vejo um novo enquadramento. Tá? Isso é comum de vocês pensarem, eu já vi, já participei, eu estava lá, né, de aula na faculdade, onde a mulher falou, olha a compressão, olha onde é que tem compressão. Eu falei, cara, não tem compressão nenhuma. Né? Eu falei, como não tem? Eu falei, não existe compressão, isso é uma loucura que está falando. Tá? Então, tomem cuidado. O que acontece é que quando você vai para a teleobjetiva, a nossa profundidade de campo diminui e o que você vê ali é um fundo desfocado que realça essa sensação de aproximação. Parece que o cara está muito próximo ali do negócio, mas é uma sensação, é um truque que a gente faz para que isso aconteça. Tá? E há também o efeito vertigo, eu coloco lá depois, que é um truque feito pelo câmera do Hitchcock, que ele aproxima a câmera e mexe no zoom da lente. Enquanto é um efeito de dolly, é um movimento de câmera. Quando ele está se aproximando, na mesma velocidade que ele se aproxima, ele gira o zoom da lente. E aí você vê essa alteração de perspectiva acontecendo dinamicamente. Cena clássica do tubarão. Né? O tubarão aparece Pô, tubarão, acho que eu matei metade da audiência aqui, não deve ter visto tubarão. Mas é clássica essa cena, né? É o efeito vertigo, do vertigo do Hitchcock, em que essa do tubarão, o policial lá, esqueci o nome do ator, fera, por sinal, ele está na praia e quando ele percebe que o tubarão, que ninguém disse que ia acontecer, que ele está lá matando as criancinhas, ele levanta, ele tem um impacto e a câmera se aproxima e a praia deforma o tempo inteiro. Matrix fez isso, né? Hoje é batido, o próprio Vertigo faz isso, o cara acha que está zonzo, e aí ele olha para a escada e a escada vai se aproximando. Isso é um movimento de câmera, não prova o achatamento de plano, prova como o câmera do Hitchcock era fera pra caceta no movimento. Tá? Na aula de amanhã a gente vai falar sobre o sensor de imagem, e aí eu vou tirar um tempinho aqui. Uma horinha eu falei que era rápida, espero que não tenham dúvidas, vou ler as dúvidas aqui de vocês, começando aqui com o pessoal, com os alunos aqui. A lente zoom ajuda, correria, tem a 1835 e do outro lado a 85. Maravilha, uma pintura linda do Nepal, também acho, adoro aquela. Vou colocar à venda também. Quando comecei, tinha essas lentes do kit, etc. Eu deixava a lente já na abertura que parava de variar para conseguir ficar mais tranquilo. Exatamente. Muitas vezes, quando você sabe que ela vai fechar para 5.6, normalmente eu já deixo em 5.6. Eu não vou para 3.5, porque pelo menos é menos uma preocupação. Eu não chego em 3.5, fico sempre em 5.6. Então, posso variar o zoom à vontade, que ela vai ficar fixa lá em 5.6. O que piora, talvez o Aleph pode falar isso, o que piora a necessidade de você fotografar com bastante luz. Tá? Então, tem que tomar um maior cuidado, porque essa lente objetiva de zoom variável, o defeito não é que ela é ruim, que ela é isso, que ela é aquilo, nada disso. Ela é ótima, ela é maravilhosa, fotografem bastante e tal, mas cuidado para você não estar fotografando sempre numa área, numa hora ingrata de iluminação. Tá? Acho esse barato da mirrorless, que é uma pequena lente menor, chama menos atenção. As pessoas nos veem mais como turistas registrando, exatamente. Mas tem algumas câmeras agora, Aleph, que conseguem ultrapassar o peso e o tamanho das DSLR. Isso foi meio um engodinho aí que coisou. Tá? Deixa eu ver aqui. Firmino ali, tudo bem? Abração. Gleick, o grande braço, né? Obrigado, pessoal. Ana Paula, tudo tranquilo por aqui. Eu adoro essa foto da Ana Paula e essa cor. Adoro também. Adoro mesmo.
Quando comprei a T2i, lentes do kit, demorei a entender essa abertura nos momentos de zoom. Exatamente. A gente já falou de outra hora, né? Renato, além do homem-bomba, é sniper da fotografia. Tem que ser certeiro. Eu adoro. Essa parte eu adoro. Adoro, 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 adoro. Eu vivo para ter esse momento ali de você olhar e falar, a foto está ali. Tá? Regivaldo, boa noite. Boa noite. Dúvidas, pessoal? YouTube e os alunos aqui. Tá? E o pessoal do YouTube, só para vocês entenderem, eu estou dando a preferência de falar comigo aqui para os alunos, para não ficar... Né, e vocês estão aí no YouTube tendo a chance também de assistir. Tá? Dúvidas? Quem tem dúvidas aí? Vocês estão indo aí? Deem um olá. Senão a gente já vai terminando. Vou deixar essa aula aberta aqui um tempinho, tá? É incrível que as pessoas não assistem. Muita gente fala, pô, mas você vai ficar aberta. O nego não assiste, não posso fazer nada. Mas já amanhã já está na plataforma lá. Todas as aulas já estão na plataforma, organizadinhas. A aula prática e as fotos da aula prática também estão lá, tá? Dúvidas? Dormiram? Não pode, né? 1 hora falando aqui, não deu para dormir tanto assim. Linda aula, Renata. Essa de achatar plano é realmente surreal. Totalmente surreal. Márcio, alguma dúvida? Márcio já é fera ali. Sensor será amanhã. A gente vai falar sobre o sensor de imagem. Também é uma aula rápida. E aí, amanhã é quarta-feira? Amanhã é quarta-feira, aí na quinta-feira a gente fala sobre composição. E aí depois o Galvão pega falando sobre edição de imagem. Tá? E aí seria legal vocês já estarem fotografando, porque o Galvão quer pegar as fotos de vocês. Eu vou dar as fotos da Carol para ele já está com elas, e pegar as fotos de vocês para ensinar o IA lá com as imagens. Tá? Nossa, que nada. Tá, já tá fazendo ensaio tudo, já me fotografou e tudo, já fez retrato de mim e tudo, retrato maneiro até, estou meditando ali. Deixa eu ver lá no YouTube. Sem dúvida, essa aula mais leve que tem. Eu adoro, eu adoro. Eu adoro também essa relação com as lentes. Adoro mesmo. Acho você se descobrir ali dentro da lente é muito bom. Você vê que você está ali dentro, muito bom. Alguma dúvida, pessoal? Senão eu vou desligando aqui, 1 hora e meia já. Valeu, Rodolfo. Bom te ver. Olha só, peraí. O Rodolfo lembrou. Terça-feira que vem, dia 17, terça-feira que vem, aberto para todo mundo vai poder perguntar via chat, tá? A gente vai ter uma aula com o Rodolfo é professor fotógrafo, excelente fotógrafo de corrida, aluno meu lá do Altas Luzes Dança Sombra, um excelente aluno, parceirão. Ele também é professor de matemática financeira e estatística. E ele vai dar uma aula sobre precificação, uma aula básica sobre precificação. Eu deixei nos grupos do WhatsApp e Telegram, e lá no meu Stories, Renato Rocha Miranda ali no Instagram, e lá no meu Stories, um formulário para vocês colocarem as dúvidas. Tá? Então, entrem lá no Stories, eu me mando um DM lá que eu mando para vocês, mas entra no Stories, está lá um formulário, clica no formulário, deixa a tua dúvida sobre precificação para a gente responder com calma e vocês entenderem como é que se precifica um serviço, a hora homem, o valor do teu serviço e tal, dentro da fotografia, e pararem de usar o coleguinha do lado que está mais conhecido no bairro como referência para o preço de vocês. Aluno com muito orgulho aluno meu. A única relação com a lente que eu não gosto é a financeira, exatamente. Mas não é só com a lente, não, é com qualquer acessório de fotografia. Beleza? Então, pessoal do Danilo Ribeiro. Então, não deixem de participar, pessoal. É a chance que você tem de colocar as dúvidas de vocês para fora. Tá? E depois essa aula de matemática financeira vai lá para o Altas Luzes. Então, o Altas Luzes vai ter aula de matemática financeira, aula com o Galvão de edição, vai ter também, no dia 5 de novembro, meu aniversário, levem uma Hasselblad para mim, nova. A gente vai ter aula presencial do Altas Luzes, tá? E um pouquinho antes, também aula online, e eu vou colocando lá, no presencial vai ter uma aula com um maquiador, empresário, cabeleireiro, dono do salão de beleza, então maquia de tudo,
tem que maquiar de tudo. Ele vai ensinar o passo a passo da maquiagem, quais são os produtos que tem que ter, quais são os passo a passo de uma maquiagem para uma sessão de foto, ao vivo e depois online. O Autorio está se transformando num gigantesco curso de profissionalizante de fotógrafos. Tá? Não só a teoria fotográfica precisa, a galera está aí ao vivo, tem vários alunos aí, podem dizer, como também esses assuntos que orbitam e que não fazem com que o fotógrafo tenha sucesso lá fora. Beleza? Então, fiquem com Deus aí. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Valeu, valeu. Vamos acalmar os fotógrafos, exatamente. Fiquem com Deus aí. Obrigado por tudo. Deixa eu desligar aqui lá no YouTube. Valeu, pessoal do YouTube. Essa aula vai ficar aberta um tempo no YouTube. Compartilhem aí com o pessoal, tá? Chamem aí a galera. Espero que vocês tenham curtido. E qualquer dúvida, vocês sabem me encontrar aí, tá? Forte abraço. Deixa eu desligar aqui também. Obrigado, pessoal.